Que o Senhor Deus venha ricamente abençoar cada um nessa tarde. Programa Voz de Deus no ar. Deus vos abençoe ricamente. Programa Voz de Deus pela Rádio Pérola 98,5 de Penha, todos os sábados das 4 às 5 da tarde. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Roberto. Estamos aqui para trazer uma mensagem do tempo do fim, uma mensagem restauradora, de restauração, uma mensagem que liberta, né? Uma mensagem de libertação, mensagem profética, uma mensagem da hora, um alimento da hora. O que é um alimento da hora, para quem não sabe, né? Lá no Êxodo, quando aquele maná caía no deserto, aquele maná, aquele alimento que caía, ele valia só para o dia, para a hora, para o momento. Se eles quisessem comer o alimento no outro dia, já não podia mais comer, porque para o outro dia já não servia. A mensagem de Moisés não servia para Elias, a mensagem de Elias não servia para Moisés, e a mensagem de Noé não servia para Elias, e a mensagem de Jesus, ele não poderia vir com a mensagem de Elias. Então cada tempo tem o tempo de sua mensagem, né? A mensagem da hora, mensagem do momento, o maná do momento. Deus abençoe ricamente os irmãos que estão me assistindo via Facebook, ao vivo. E tivemos um probleminha no YouTube, não está aceitando minhas gravações ao vivo, até mesmo por questão de visualizações. O YouTube ele tem uma exigência que tem que ter 1000 visualizações, e de fato eu não tive. A gente tem até, graças a Deus, uma audiência pelo Facebook, né, com compartilhamento e irmãos assistindo aqui e ali. E graças a Deus por tudo isso, né? Eu estou satisfeito em poder ajudar. Recentemente, conversando com um irmão da mensagem, ele falou assim: eu compartilhei o teu vídeo, e eu expressei para ele, amém por isso. Porque Romanos, creio, capítulo 12, e ali diz que Deus tem seus dons, né? E às vezes a maneira que a gente se expressa, a gente fala, ela pode às vezes não dar certo para com uma pessoa, mas dar certo com outra pessoa. Porque os dons, por exemplo, eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, aceitei a Jesus através dessa mensagem, eu aceitei de uma forma tão simples e humilde, eu me lembro até hoje. Ele tem programa de rádio, inclusive em São Paulo. Ele mora em Araras, São Paulo. Pastor Joel Nitz. Você pode rastrear ele pelo Facebook, bota Joel Nitz, e você tem ele como seu amigo, e ele tem programa de rádio, creio que quase que diariamente, não sei se é 3 ou 4 vezes por semana, por uma rádio ali em São Paulo. Ele prega também essa mesma mensagem. Eu lembro que eu aceitei me batizar através da pregação desse irmão, pastor Joel Nitz, que hoje ele está, creio que com mais de 70 anos. Ele está. Aceitei há 20 anos atrás, e foi através dele pregando, e eu me lembro que eu corri ao púlpito e aceitei a Jesus. Então a mensagem ela vem através de dons e vocações, e cada um tem uma maneira de expressar, cada um tem um jeito de expressar. Em tempos atuais, amado ouvinte, irmão, nunca tenho visto tanta religiosidade. Esses dias atrás eu expressei, e a gente poderia dizer, uma expressão, que estamos fartos, temos uma mesa farta de pregações, né? Temos uma mesa farta de pregações. Mas quando eu vejo a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 1, eu leio a Bíblia ali e eu vejo uma só fé. Olha só, não há como fugir disso. Uma só fé, uma só doutrina, um só Senhor, um só Deus. Uma só fé, uma só doutrina, um só Senhor, um só Deus.
fica a pergunta, aonde está o erro? Né? Um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, olha só, um só Senhor, uma só fé, então não tem duas fés. Vamos começar bem devagar assim. O título da mensagem hoje que eu estou aqui, tá aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Opa, não, tá aqui. É a sua vida digna do Evangelho? A leitura que vai ser lida é Lucas capítulo 14, versículo 16. Mas eu quero só expressar aqui alguns segundos aqui. Um só corpo e um só Espírito. Como também foste chamada em uma só esperança de vossa vocação. Agora, no versículo 5, um só Senhor. Então não tem dois senhores. Uma só fé, não tem duas fés. Um só batismo, não tem dois, três batismos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E agora, quando Jesus vem em Mateus capítulo 7, ele diz assim, não há dois caminhos, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamão. Isaías 35, ali está escrito assim, um alto caminho, um só caminho. Um alto caminho, um só caminho, que nem os loucos errarão. Agora, se Jesus disse um só Senhor, né? A palavra de Deus é uma só, não tem dois Espíritos Santos. Nós temos, nos últimos tempos, nos últimos dias, uma proliferação de mensagens pregadas. Eu creio, por fé, que há vários irmãos no campo, trabalhando, irmãos genuínos. Profeta William Branham, cremos numa mensagem de um profeta, de um mensageiro, e William Branham. Inclusive hoje, para a noiva do Senhor Jesus Cristo na terra, o mundo cristão, eu estou falando do mundo cristão, falando da noiva. Hoje é 6 de abril. Hoje faz exatamente 110 anos que nasceu William Marion Branham, o profeta de Deus vivificado para essa era de Laodiceia. Ele nasceu em 6 de abril, creio que de 1909, faz 110 anos. Nasceu às 5 da manhã em Kentucky, nos Estados Unidos, sobre a presença de uma coluna de fogo, uma coluna âmbar de fogo. Nasceu William Branham, nasceu o mensageiro para a era de Laodiceia. Nasceu o profeta prometido de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias para que venha e restaure a fé. A fé. Restaurar a fé. Tem que restaurar, tem que haver uma restauração. A tua fé tem que ser restaurada. Para que restaure a fé dos filhos aos pais. Nós somos filhos. Quem são nossos pais? Nossos pais são os pais primitivos. Eis que vos envio o profeta Elias antes da grande vinda terrível do Senhor. Jesus disse, em verdade Elias virá e restaurará todas as coisas. E Apocalipse 10, 7 diz, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou a seus servos os profetas. E Deus mandou um profeta para esse tempo. Inclusive, essa era de Laodiceia é dito como a era mais curta de todas as eras. Mas mesmo assim, ela nasceu, segundo o nosso mensageiro, a era de Laodiceia, segundo, não quero estar enganado, ela nasceu no ano de 1906. E o profeta nasceu em 1909. Nasceu no meio dos movimentos pentecostais. Deus botou um profeta no meio dos movimentos pentecostais. Amado ouvinte, isso é profundo. Essa data de 6 de abril, inclusive, ela tem a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nascimento, ela tem tudo a ver. E a crucificação
e o nascimento do profeta. É uma data especial para o mundo cristão. A pergunta nessa tarde é sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta. É a minha vida digna do Evangelho? Também estou perguntando para mim mesmo. Vamos ler Lucas 14. Deus abençoe os irmãos que estão me assistindo online ali, via internet, via Facebook. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar. A palavra escusar é dar desculpa. Hoje o que mais as pessoas dão é desculpas para o Evangelho. Disse-lhe o primeiro que deu a desculpa, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Quer dizer, ele preferiu ir ao seu campo do que dar atenção ao mensageiro. Vamos ver o outro, o que o outro disse. E o outro disse, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-lo, rogo-te que haja-me por escusado. Quer dizer, esse aqui, a desculpa dele, comprou 5 juntas de boi, não podia deixar de atender aos bois para ir assistir um culto do mensageiro. O outro disse, casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. Quer dizer, trocou a esposa, trocou o casamento por um culto com o mensageiro, né? Voltando, aquele servo anunciou essas coisas a seu senhor. Viu? Falou, né? Que um deu uma desculpa, outro deu outra. Então, ao pai de família, indignado, disse a seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres. Olha, agora aqui entra eu, né? Trazei aqui os pobres, e aleijado, e manco, e cego. Você é um manco? Você é um pobre? Você é um cego? Você é um aleijado? Trazei aqui. E disse o servo, o Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, mais uma forçada. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valado. As pessoas perguntam, por que um preso, né, se converte? Olha aqui, ó. Disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados. Valados é penitenciárias, ó, é lugares imundos. E força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quer dizer, Deus negou, os judeus negaram, né, a Deus, e Deus pegou os gentios, né? E os gentios era a pior raça que existia na face da terra. Os gentios era considerado para Deus bicho. Eu posso mostrar isso em Atos. Atos, eu creio, capítulo 9, por ali. Deus nos considerava bicho. Deus considerava nós bicho. Né? Mas Deus nos amou e veio até a nós porque os judeus renegaram. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos ler, vamos orar. Amado Deus, sua escritura eu li, Senhor, a parábola dos convidados. O Senhor fez 3 convites, Senhor, houve 3 desculpas, 3 escusas. Pai, o Senhor disse certa vez que tem que negar esposa, negar família. Esse homem preferiu a sua esposa. Esse outro homem preferiu as juntas de boi, Senhor. Um outro homem preferiu o seu campo. Meu Deus, Pai, eu estou aqui, Senhor. Por mais que eu seja um fracasso, por mais que eu tenha debilidades, mas eu estou aqui, Senhor. Não olhe as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Porque eu lhe amo, Senhor, e eu escolhi ao Senhor, meu Deus. Escolhi ao Senhor, eu escolhi estar aqui. Falar do Senhor, da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. Venha abençoar cada um de nós nessa tarde, para a honra e glória do seu nome, Senhor, eu peço isso. Amém. Amado ouvinte, a pergunta, irmão que esteja me escutando, irmão que esteja ali ao vivo,
É sua vida digna do Evangelho? Também o ouvinte? Nós hoje vivemos em tempos atuais numa proliferação de cristianismo. Esse ano, inclusive, que passou, houve uma proliferação no nosso Brasil com esse movimento de política. Muita gente se dizendo cristão por causa de um homem, né, o dito presidente, né, que ganhou, andando no meio dos crentes, né? E esse homem teve condutas até boas, vamos deixar bem claro, não tenho nada contra esse homem, e deixando bem claro que eu não sou nem democrata e nem republicano, eu creio que eu sou um cristão e não dessa forma que o mundo aí fora fala. O mundo aí fora nem sabe o que é cristianismo. Mas esse homem, eu vi uma indagação na internet essa semana, que mostraram, postando o nosso presidente, é o nosso presidente, porque eu sou brasileiro, eu consisto nessa nação brasileira, e eu consisto, sobrevivo e vivo na nossa nação brasileira. Deus me deu graça para nascer nessa nação. A gente tem observado muitos movimentos espirituais na nossa nação brasileira. E somos gratos porque Deus nos tem livrado de terríveis armadilhas, como, por exemplo, o comunismo, né? O espírito, né? Um espírito comunista, um espírito de esquerda que mata o cristianismo. E Deus, eu até acredito que Deus levanta um homem do nada, e às vezes as pessoas ficam pensando, né? Ah, mas ele estava lá, ele isso, ele aquilo. Não, é um pobre miserável, é um pobre coitado. Para mim é indiferente se é um presidente, se é um rei, papa, se é arcebispo, seja quem for, é um pobre miserável, é um pobre coitado, porque a minha Bíblia diz que todos são pecadores, todos são nascidos em pecado e mentiroso. O único conceito que eu tenho sobre vida nessa terra é assim: se arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo conversou com um homem, rabi, sacerdote e mestre. Rabi, sacerdote e mestre Nicodemos, com 84 anos de idade, falou: você é mestre em Israel, você é sacerdote e não sabe dessas coisas. Você tem que morrer e nascer de novo. Foram ao seu encontro, certa vez, 2 gregos, homens, e a Grécia era considerada o país mais estudado, o país mais inteligente do tempo atual, do tempo de Jesus, eu estou falando. E aqueles 2 gregos foram na presença de Jesus, 2 gregos representando a Grécia, e ficaram sabendo, a irmã Branda pregou uma mensagem: queremos conhecer Jesus, né? Aonde está Jesus? Queremos conhecê-lo. Sobre esses 2 gregos. Quando esses 2 gregos chegaram na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, ele simplesmente falou uma certa palavra prática e objetiva, e nós entendemos muito bem hoje. E eram 2 gregos, e a Grécia era considerado o país mais inteligente, mais sábio, mais desenvolvido do seu tempo. E Jesus olhou e falou: se o grão de trigo não cair, não morrer, não terá vida. Glória a Deus. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas eu quero só finalizar aqui desse homem, desse nosso presidente, chamado, creio que Jair Bolsonaro, né? Eu creio que é isso. E não estou enfatizando isso. E bem entendido que não me interesso, não quero e não faço parte de nenhuma politicagem. A minha vida dentro da minha casa é Josué capítulo 14, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente vive aqui nessa terra e a gente acompanha essas coisas. A gente viu um quadro desse homem em vários lugares, em várias igrejas denominacionais, e na católica, e não sei aonde, em vários lugares. E houve uma pergunta de uma pessoa que perguntou ali na internet: que religião que esse homem é? Que religião que esse homem é?
E eu pensando com o meu coração, esse homem não tem religião nenhuma, esse homem é um político. Porque todo político ele é mentiroso, ele não é um homem seguro e confiante. Então pense bem, eu me lembro que durante a sua candidatura ele teve em várias igrejas, em vários lugares. Então é um homem mentiroso. Que religião que ele pertence? A nenhuma. A religião dele é a política, porque política é uma religião. Se vocês querem saber, política é uma religião. Eu poderia levar para Mateus capítulo 27. É a sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta. Você observou que houve 3 cursos, 3 puxadas? Quando eles foram primeiro, chamaram aqueles que estavam convidados para vir e eles não vieram. Eu estou falando sobre Lucas 14, do 16 em diante. Então eles foram para uma campanha de cura, para conseguir os cegos, os mancos, e ainda havia lugar lá. Então ele saiu e constrangiu os bons e ruins, e indiferente do que eles deveriam entrar. Você viu que houve 3 puxadas nessa escritura de Lucas 14, 16. Você pode ver isso em Mateus 22, do 1 ao 10, se você deseja ler mais tarde. Agora Jesus aqui está dizendo, o homem, é a sua vida digna do Evangelho, o homem sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra de Deus e seu convite. Embora isto seja firmemente provado a eles a sua ceia e seu convite, mas o homem está constantemente se desculpando. Agora, se você ler em Mateus 22, você encontra lá que também foram apresentados desculpa. O homem, em todos os tempos, todas as eras, tempos, passou a era e disse que um homem o convidou, e tinha uma vinha. Nós encontramos essa parábola. Como ele convidou os seus servos para colherem dessa vinha. O primeiro servo veio, o que fizeram eles? Eles o colocaram para fora. O servo seguinte, eles também o apedrejaram. E eles perseguiram servo após servos, os profetas do Velho Testamento, foram todos mortos. Foram todos perseguidos e mortos, esquartejados, apedrejados, cerrados ao meio. Está falando dos profetas do Velho Testamento. Servos após servos. Ô homem cruel, finalmente o rei enviou seu filho. Sabemos que isso é Jesus. Veio, nós encontramos que eles disseram, este é herdeiro. Nós o mataremos, então teremos todas as coisas. Então Jesus disse para eles, o rei enviou e destruiu aqueles homicídios e incendiou a sua cidade. Agora aqui nós já sabemos que isso aconteceu 70 anos após a subida, no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade. Agora nós vemos que quando Deus dá a um homem um convite, presta atenção, quando Deus dá a um homem um convite, é para fazer algo ou para receber o convite que ele lhe tem dado, e ele rejeita isso. Então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Quer dizer, se você rejeita o chamado de Deus, você está num problema sério. Se você rejeita o chamado de Deus. Eu tive 3 chamadas na minha vida. Uma nos anos 80, uma nos anos 90 e a última onde Deus me laçou de vez. Eu tive 3 chamadas, porque cada um de nós sabemos por onde andamos, por onde trilhamos a nossa chamada. Mas vai ter um dia, vai ter uma hora que você não vai mais escutar a palavra de Deus como ela está sendo pregada, e você não vai mais escutar. Eu até me recordo de uma pessoa falando bem assim, mas que incomodação, e dizem que Jesus vai vir, isso, e estão pregando, e chama isso e aquilo. Aí um dia alguém expressou bem assim, pior vai ser quando você não escutar mais alguém dizer Jesus está vindo. Pior vai ser o dia que você não escutar mais alguém te chamando para Jesus. Alguém te chamando para o arrependimento. Aí sim vai ser pior, quando você não escutar mais isso. O Espírito Santo está saindo dessa terra. O Espírito Santo está na noiva do Senhor Jesus Cristo.
Você tem que ter percepção espiritual para saber aonde esse Espírito Santo está. Quando Deus dá ao homem um convite para fazer algo para receber, que ele lhe tem dado, e ele rejeita isso, então não há nada a restar. Depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa que resta, e é o juízo. Aí vai ter o juízo. Nós encontramos que o homem tem feito isso em todos os tempos, eras. O profeta fala aqui eras, então eu falo sobre tempos para que as pessoas entendam. Tem muita gente que não entende o que significa eras. Eu falo sobre todos os tempos. Isso aconteceu na maioria das eras da Bíblia. Por exemplo, quando Deus enviou Noé, seu servo, fez uma maneira de escape para que todas as pessoas sejam salvas, mas as pessoas simplesmente riram e escarneceram de Noé. Mas Deus fez o caminho, mas eles tinham uma desculpa. Isso não era de acordo com seus pensamentos modernos, isso não era da maneira que eles queriam. Então eles apresentaram desculpas no dia de Noé. Eles apresentaram desculpas no dia de Moisés. Eles apresentaram desculpas nos dias de Elias. Eles apresentaram desculpas no dia de Cristo. E eles apresentam desculpas de hoje. Oh, aleluia! Ele falando diretamente com Israel, quando aqueles foram chamados, que eu também aplicaria hoje ao homem, a igreja que tem sido convidados a vir à festa e não querem fazê-lo. A festa espiritual do Senhor, e eles não querem fazer isso. Eles têm outras coisas a fazer. Eles encontram desculpa. A pergunta nessa tarde, qual é a sua desculpa para não aceitar o Senhor Jesus Cristo? Qual é a sua desculpa nessa tarde? É a sua vida digna do Evangelho? Agora, se Israel, 2000 anos atrás, aceitasse o convite que lhe foi dado, eles não seriam como são hoje. Há 2000 anos atrás, foi a escritura que nós lemos de Lucas 14, Israel rejeitou o convite para a ceia do casamento. E eles rejeitaram isso e foram para o julgamento. Mas como disse Jesus, eles apedrejaram e mataram os profetas que foram enviados a eles através de desculpas. Agora, as desculpas que eles apresentaram cada dia, encontramos no dia de Jesus que ele não se filiou a nenhum deles. Quer dizer, Jesus não se filiou a nenhuma daquelas sinagogas. Eles disseram, como esse homem obteve instrução? De qual escola veio? Não é sua mãe chamada Maria? Não são seus irmãos Tiago e José os demais? Onde esse homem conseguiu autoridade para fazer isso? Em outras palavras, não estava afiliado às igrejas, né? Jesus estava tentando lhe dizer que suas desculpas foi o que matou os profetas. Isso é Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, o testemunho daqueles que viveram para Deus e foram todos mortos e apedrejados, Foi que matou os profetas e matou os justos que vieram. Eles aceitaram os seus credos que o homem havia lhe dado ao invés de tomar a palavra de Deus. Hoje as pessoas se acostumam, deixa eu frisar aqui, para mim não perder onde eu estou lendo, eles aceitam os credos que os homens haviam lhe dado ao invés de tomar a palavra de Deus. Ao fazer isso, fizeram com que a palavra de Deus não tivesse efeito algum. As pessoas optam, por exemplo, se uma pessoa lesse a Bíblia e visse que uma mulher não pode, jamais escutaria uma mulher pregando. Se uma mulher soubesse a sua posição, ela jamais pregaria. A Bíblia diz isso. Se uma pessoa sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, por que ela tem que se batizar em títulos, de Pai, Filho e Espírito Santo? Se uma pessoa sabe que a Santa Ceia tem que ser com vinho puro e pão asmo, por que ele vai beber suco de uva? Pois o vinho simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, o pão asmo significa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então por que a pessoa vai fazer o que é errado? A Bíblia diz que você tem que fazer o lava-pés, daí a pessoa não faz. Então vamos lá, a pessoa tem batismo errado, mulher não pode pregar e prega, a Bíblia não diz que não tem pastora, daí tem títulos, pastora, até bispa, eu nunca vi uma coisa tão ridícula na minha vida.
Uma mulher sendo chamada de bispa, pastora. Nem a Bíblia, não venha me apontar Gênesis 29, hein? Não venha me apontar Gênesis 29. Nem João capítulo 4, versículo 42. A gente conhece as escrituras. Raquel foi posta como pastor natural, não espiritual. Natural. Ela foi chamada para ser pastora de ovelhas porque seu pai não tinha mais filhos, precisava de alguém para cuidar das ovelhas, e Raquel estava ali substituindo o homem, mas ovelhas natural, não espiritual. Aleluias. Tem tanta diferença nisso, se a gente for expressar isso. Eu já escutei tanta coisinhas assim que eu fico meditando, eu não entendo, né? Recentemente encontrei uma mulher no meio da rua. Jesus me mandou ir pregar e orar pelas pessoas. Falei, pois é, mas o próprio Jesus está dizendo, não permite que a mulher use de autoridade na igreja? Não, ali não, é Jesus. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Paulo disse assim, o que vos falo não é de mim, mas é do Senhor. É do Senhor, né? Paulo ainda diz, né, se algum outro anjo vir pregar o evangelho diferente do que eu prego, Gálatas 1:8, que seja anátema. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, meu Deus. Olha, a Escritura, o meu povo padece por falta de entendimento. A Escritura, ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela é afiada, discerne, né? Agora você tem que dizer nisso que isto é a vontade de Deus, o desejo de Deus, ou mesmo algo mais que pode surgir de você melhor do que isso. Agora você tem que tomar um ou outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Vê? Você tem que dizer, esta é a verdade, ou isto é parte da verdade, ou não é toda a verdade. Quer dizer, você tem que estar apto para falar o que é certo e o que é errado. Ou não está empregando corretamente, ou não está interpretando certo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de interpretação privada. Creio que a 2 Pedro, capítulo 2, Pedro diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é de interpretação privada. Ninguém está suposto a colocar uma interpretação nela. Ela está escrita exatamente da maneira que Deus a interpretou. Ela diz que dessa maneira que ela está suposta a estar, simplesmente tomá-la. Você tem que tomar a palavra de Deus como ela é. Pessoas já me falaram que a gente estuda, porque a gente cita. Não é isso, isso é dom. Deus nos deu dom. Salmo 68, 18, Efésios 4, versículo 8, creio. E Deus subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro, deu dons aos homens e até aos rebeldes. Isso são dons. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Isso são dons que Deus dá para o homem. 1 Coríntios 11 também, aqui acerca dos dons espirituais, a diversidade de dons, né? E Romanos, aos Romanos, glória a Deus, aleluias. Olha, não, aqui, Romanos capítulo 12. Aqui. Não sedes conformado com esse mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, que é o corpo de Cristo, nem todos os membros, que são pessoas, têm a mesma operação. Eu não tenho a mesma operação que o meu pastor. Meu pastor tem um dom, eu tenho outro. Assim nós que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
De modo que tendo, olha aqui, ó, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, esse dom em exortar. Vê? Ou que reparte, faça com liberalidade. Então, são dons. Então, agora eles aceitaram os seus credos. Quer dizer, as pessoas aceitam credos de igreja, da denominação, que o seu pastor fala, que a sua organização fala, né? Às vezes eu vejo assim, não, nós temos uma palestra hoje com os ministros. Aí o que os ministros decidem falar, eles falam, catar e acabou. Bom, tudo bem. Se tiver na Bíblia, amém. Mas se não tiver na Bíblia, aí não dá para dizer amém, né? Nós pontuamos com amém a palavra de Deus. Então vamos ver aqui alguns exemplos desse evangelho pregado no mundo, porque o irmão Branham ele traz uma comparação. Se a Rússia houvesse aceitado as bênçãos pentecostais há 75 anos atrás, quando o Espírito da Rússia, eles não seriam comunistas hoje. 75 anos atrás eles tiveram um grande reavivamento na Rússia. Deus veio no meio deles. Eles tiveram grande reavivamento na Sibéria. O que fizeram eles? Eles rejeitaram. Hoje o país está arruinado e as igrejas não podem ter igreja a não ser sobre permissão. Eles estão condenados para o julgamento, estão perdidos nesse furor selvagem de comunismo vendido para exemplo. Primeiro caiu na Rússia. Isso já de 50 para trás, né? Do ano de 50 para trás. Há 50 anos atrás, a terra, depois da Rússia, caiu na Inglaterra. Logo após vir George Jefferson, F.F. Borghardt, Charles Price, ele fala uns, eu não sei falar inglês, né? Mas ele fala de alguns irmãos que foram pregar. Aqueles grandes guerreiros da fé, há 50 anos atrás, ofereceram à Inglaterra o reavivamento do Espírito Santo. Mas o que fizeram eles? Eles riram deles, os colocaram na cadeia, chamaram de louco, pensaram que eles haviam perdido sua mente. As igrejas afastaram as pessoas para não ouvi-lo, e eles curaram os enfermos, expulsaram demônios, fizeram grandes obras por ter a Inglaterra como uma nação rejeitando ao Evangelho, seus pecados são conhecidos através de todo mundo. Dificilmente há uma nação mais apostata em todo o mundo, mesmo incluindo Roma e França, do que a Inglaterra. Vê? Ela é a mãe da apostasia, a Inglaterra. Exatamente onde Phoenix e muitos grandes homens pregaram. Assim por diante, e ela rejeitou. O profeta ele cita exemplos que o evangelho caiu na Rússia, depois caiu na Inglaterra. E agora, exatamente, a semana passada, nos jornais, você encontra esses grandes homens têm fracassado. E as mulheres se expõem, espiões e tal, e revistas têm publicado, e pecados, e escândalos, e o governo tem semeado seus vergonhosos nomes através do mundo. Aí o profeta apontou a Rússia e a Inglaterra, agora ele aponta a América. Se a América, há 15 anos atrás, quando o grande avivamento de cura continuou dos pentecostais, e expandiu-se na nação, havia um reavivamento na capital, os presidentes, vice-presidentes, grandes governadores tomado lugar e tal, curado como congressista, houve um congressista curado nas curas do profeta, né? Mas essa noite, essa nação permanece, ela está condenada. Olha só, o irmão Branham falando dos Estados Unidos na década de 50, ele dizendo aqui, ó, nessa noite, essa nação está condenada. Não há nenhuma esperança para ela, falando dos Estados Unidos, ó. Ela atravessou a linha entre o juízo e a misericórdia. Ela foi eleita que ela tem aqui para controlar a nação. Ela está completamente estragada. Seus políticos estão podres. A moral dessa nação, ele está falando dos Estados Unidos, ó, na década de 50. A moral, imagine hoje então, né? Isso já em 50 já estava assim. Hoje, passados 70 anos, como que não está? Né? A moral está mais baixa que qualquer coisa que poderia pensar. O sistema religioso está mais podre. Ela tem se aderido agora, todas essas igrejas, a nação para a federação das igrejas, tem recebido a marca da besta no ano de 50. Irmão Branham pregou essa mensagem, eu vou ver aqui que data que ele pregou, isso é muito tremendo. Ó. O profeta pregou essa mensagem
Tá aqui. Não está aqui a data. Mas ele pregou essa mensagem, né? Na década de 50, na década de 60 ali. Então ele diz aqui, a moral, né? Mais podre se torna. Que coisa, por quê? Cristo lhe deu a oportunidade. Venha a minha festa. A festa do Pentecoste, que significa 50. Venha a minha festa. Deus deu uma oportunidade para os Estados Unidos. Na década de 60, 50, né? Quando o Espírito Santo foi derramado na Rússia, eles foram chamados a festa do Pentecoste, festa espiritual, e eles rejeitaram. Na Inglaterra, o Espírito Santo foi derramado e eles rejeitaram. E a América, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, nos Estados Unidos, e eles rejeitaram. Ele convida 3 vezes, e 3 vezes ele enviou. Primeiro, então, foi na Rússia, depois na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. E eles rejeitaram. Não, mas ele enviou outra vez, ele disse, vai, force aquelas pessoas virem. A mesa tem que ser colocada, a mesa está pronta, ainda há lugar. Dentro dos poucos meses, há algum ano, ou seja que for, Deus enviará outro estremecimento através do país. Pois existe alguém que continua lá fora em algum lugar, que é uma semente predestinada. Aleluias! É você uma semente nessa tarde? Ainda há uma semente predestinada. Vê? Que a luz tem que cair em algum lugar no mundo. A nação por si mesma será arruinada. Então veja bem, ó. Quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração de um homem, e ele deliberadamente o rejeita, um dia ele rejeitará pela última vez. Então você não terá um caráter privilegiado. Você pode se assentar em uma igreja e ouvir o Evangelho e concordar com o Evangelho. Você pode fazer muito, como dizer, eu sei que isso está certo. Eu sei que isso está certo. Não é a palavra que está sendo pregada. Mas nunca coloque um dedo nisso para ajudar a si mesmo, vê? Você simplesmente ouve a isso, porque você diz, eu creio que está certo. Aquilo é simplesmente simpatizante a você. Eu poderia dizer, eu creio que aquilo são $10.000. Isso não significa que eu recebi aquilo, veio. Eu poderia dizer, essa é uma boa água fria, mas recusar bebê-la? Vocês sabem o que eu quero dizer? Isso é vida eterna e recusa fazer isso. Um dia você atravessará a linha entre o juízo e a misericórdia. Então você não terá. O profeta chega a dizer, eu sei o que ele quer dizer com isso aqui. Vai ter um dia que a palavra de Deus não vai fazer efeito nenhum em você. Você vai escutar a palavra de Deus, vai chegar num ponto que você vai ficar com o seu caráter até estragado. E o diabo já tomou conta do seu ouvido, da sua vida. E vem e faz um estrago. Então você atravessará a linha entre o juízo e a misericórdia. Então você não terá privilégio de vir e receber isso. Vê? Para pessoas que vêm aqui, eu não sou responsável por aqueles que estão, outros ministros ao qual falamos. Vocês devem as suas vidas a isso. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter a vida eterna? Vê? Aí o profeta faz uma comparação, né, do natural com o espiritual. Vamos ver se nós temos tempo. Agora nós observamos no Velho Testamento, eles tinham que chamar o ano do jubileu. Quando o jubileu soava, então se o homem não saísse, havia um tempo que o pessoal, quando o jubileu soava, eles eram livres, né? Eles nunca mais poderiam voltar como cidadão em Israel. E ele rejeitou seu convite, não tinha que pagar nada. O débito da sua escravatura tinha terminado. Mas se ele resolvesse ficar, ele podia ficar, né? Quando o jubileu tocava, né? Agora, a mesma coisa no natural é aplicada no espiritual, que nós, como herdeiros da vida eterna, e ouvimos o Evangelho, e sabemos que é verdade, e nós o rejeitamos, nós recusamos a fazê-lo e a ouvi-lo, estamos tomando a marca da besta. Vê? Agora, a mesma coisa natural. Agora, alguém disse, haverá a marca da besta? Algum dia ela virá? Deixe-me lhe dizer, ela já veio. Veio?
Logo que o Espírito Santo começa a cair, a marca da besta. A marca da besta já está na terra há muitos anos. Viu o que o profeta falou? Alguém disse, haverá uma marca da besta em algum lugar? Ela já veio. Logo que o Espírito Santo começa a cair, a marca da besta começa a tomar o lugar. Vocês sabem por quê? A Bíblia diz isso. Deus marca os seus com o Espírito Santo, mas o diabo também marca os seus com a marca da besta. Deus está trabalhando com o seu povo, o diabo está trabalhando com os seus. Você somente tem duas coisas, uma delas é aceitá-lo, tomar o selo de Deus. Rejeitá-lo é tomar a marca da besta. Olha, eu vou frisar uma coisa bem sincera. Você somente delas é aceitá-lo, tomar o selo de Deus. Rejeitá-lo, rejeitar Jesus, é tomar a marca da besta. Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Todos estão entendendo? Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Pois a Bíblia diz que todos aqueles que não foram selados, creio que é Ezequiel capítulo 9, com o selo de Deus, tomaram a marca da besta. Quando a trombeta soava, todos que queriam ser livres, lá no velho jubileu, no Êxodo, podiam ir. Aqueles que não estavam marcados. Agora veja você, a marca da besta. Se nós falamos a respeito disso no futuro, quando isso será feito, manifesto, quando você vir, quando isso já fez, então é o Espírito Santo. Ele será manifesto quando nós virmos o Senhor Jesus vindo em glória e sentir aquele poder e vendo os mortos se levantando da sepultura. E sabemos que não há mais do que um segundo nós seremos transformados e terreno corpo como o seu. Isso será feito, manifesto. Então aqueles que rejeitaram isso ficarão aqui embaixo. É sua vida digna do Evangelho? Qual é o caminho que você segue? Você está numa doutrina correta de Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante? Você está em Atos 2, 38? Você está em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6? Amós, já está várias concordâncias bíblicas. Mas Jesus disse de um Elias. Eu falei que hoje o irmão Brana estaria completando 110 anos, se tivesse vivo, né? 110 anos de vida. Faz 110 anos que nasceu o profeta para essa era, trazendo essa mensagem. O que eu estou lendo aqui, a mensagem é a sua vida digna do Evangelho? Vou ler mais um pouco aqui, ó. Não disse Jesus das virgens que saíram para encontrar Cristo? Algumas delas adormeceram na primeira vigília. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima vigília. Mas na sétima vigília veio o clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. E as que estavam dormindo despertaram. Todas as eras de volta a Pentecostes despertaram. Veio desde a sétima era, da sétima era da igreja. Todo o caminho de volta se despertou. Esses que estavam vivos nessa era da igreja, eles foram mudados, eles entraram. No mesmo tempo que elas entravam, as virgens que dormiam vieram e disseram: nós queremos comprar do vossa vez. Mas elas disseram: nós temos somente o suficiente para nós mesmas. E diante aos que vendem. E quando elas estavam tentando receber esse azeite, chegou o esposo. Nunca houve um tempo na história do mundo que os episcopais, batistas, metodistas, presbiterianos estão atrás, né, desse azeite. Você sabe que eu vejo um clamor nas pessoas, uma religiosidade, há uma religião, há um cristianismo, personificação do cristianismo em cada esquina, e pessoas busquem, não têm, elas não têm. Vocês sabem por que elas não têm? A dificuldade é porque não aceitam um profeta, não aceitam um mensageiro, e se tornam rebeldes, não querem obedecer à Bíblia. Basta você obedecer à Bíblia. Em verdade eu vos digo, Deus não fará coisa alguma sem antes ter o segredo a seus servos os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você tem que ler a Bíblia num complemento, seguindo passo a passo as Escrituras. Nos dias da voz do sétimo anjo. Você tem que entender isso. Apocalipse 10,
mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então tem um profeta, você tem que entender essas coisas, mas às vezes você se põe incrédulo, mas Deus ainda está falando. Creio que é Tessalonicenses, eu gostaria de ler aqui em Tessalonicenses, não sei se, mas ainda tenho. Glória a Deus. É a sua vida digna do Evangelho? Em qual estrada que você está? 1 Tessalonicenses. Aqui. Você tem que entender essas coisas, amado ouvinte, porque o mesmo Senhor, que é Deus, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? É uma mensagem. Com alarido. É uma mensagem. Com voz de arcanjo. Essa voz, ela tem que falar com você. Primeiro o alarido. É uma mensagem. É o pão da vida. O profeta fala isso na mensagem ao arrebatamento. O que é alarido? É a mensagem. É uma mensagem que chega, o pão da vida que chega a você. Quando ele chega com essa mensagem nas suas mãos, logo em seguida vem a voz de arcanjo. O que é a voz? Creio que é a mesma voz de João capítulo 11, quando Jesus fala ali para Lázaro, levanta. Essa voz, ela tem falado na Bíblia de várias maneiras. Falou para Lázaro, falou para Saulo, falou para Samuel, falou para Adão. Essa voz, ela vem falando ano a ano, tempos em tempos, através dos mensageiros, o Espírito, através dos 7 olhos, né, de Zorobabel, voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. O que é trombeta de Deus? Trombeta de Deus é a festa, é as bodas de Canaã. É Mateus 22, festa das bodas. Então você tem que saber, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Então, voz de arcanjo, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, porque o mesmo Senhor descerá do céu, descerá do céu. Olha, eu não vou nem me aprofundar nisso, porque aqui nós já sabemos que de uma certa forma esse arrebatamento ele já começou brevemente. Então, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então seremos transformados. Eu creio que é 1 Coríntios 15, 52, né? Que seremos transformados no abrir e no fechar de olhos. Amado ouvinte, quão é duro uma pessoa cega, né? Cega espiritualmente falando, eu creio que é 2 Coríntios 4:4, mas a verdade é que tem uma personificação do Evangelho. E as pessoas estão endurecidas, seus entendimentos, o entendimento, seu ouvir, mas basta você ler a palavra. Leia as Escrituras Sagradas, que dela de mim testifica ter vida eterna, isso é João 5:39. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você tem que ler as Escrituras. João 17:17, Pai, santifica-os na palavra. Santifica-os na verdade. Qual é a verdade? É a tua palavra. O problema é a história. O diabo, ele é ele é astuto. Ele é manhoso, ele é um personificador, ele é um sofista. Ele é um sofista? Ele é um personificador? Deixa eu ler aqui, para que vocês entendam. Creio que é 1 João. Amados, 1 João capítulo 4. Não creiais em todo o Espírito. Presta atenção. Não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Quer dizer, o espírito do anticristo já estava lá no tempo de João. Lá no tempo de João já estava. Creio que é Pedro. Deixa eu achar outra escritura aqui. Timóteo, né? Ao Timóteo. Tito, Timóteo. Sabeis, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Aqui, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos do direito que amigos de Deus. Agora presta atenção no versículo 5, olha. Tendo aparência de piedade. Olha só, tendo aparência de... Quem é que tem aparência de piedade? Casa isso com Mateus 7,21. Senhor, Senhor, não oramos em seu nome? Não profetizamos em seu nome? Não pregamos em seu nome, Senhor? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, a eficácia é a totalidade da palavra. Nega a eficácia. Prega em parte a palavra de Deus, mas não prega a totalidade da palavra de Deus. Fala que Jesus é bom, e ele é bom mesmo. Fala que Jesus é amoroso, e ele é amoroso mesmo. Jesus é maravilhoso mesmo, mas a verdade é que ele fala de boca para fora, porque Jesus disse em Mateus 23, em vão me adorais, né? Jesus disse, em vão me adorais, porque fala de boca para fora. Não conhece a Jesus. Faze do nosso Senhor Jesus Cristo um comércio, sobrevive e ganham, e vivem financeiramente às custas do nosso Senhor Jesus Cristo, mas no fundo não conhece o Senhor Jesus Cristo. Amado ouvinte, é a sua vida digna do Evangelho? É a minha vida digna do Evangelho? Eu estou lutando como você, irmão, irmã, que está me ouvindo. Estamos no caminho lutando. Que Deus continue vos abençoando e que não tenha desculpas, que o Evangelho está sendo pregado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É você batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz as Sagradas Escrituras? Em Atos capítulo 2, versículo 38. Toma você vinho puro e pão asmo. Amanhã nós temos ceia em nossa igreja, ali em Balneário Camboriú. Vamos tomar a Santa Ceia, que é de noite, não é durante o dia. Santa Ceia é de noite, não é durante o dia. Temos a escola bíblica na parte da manhã. Fica ali no bairro Nova Esperança, no quilômetro 137, você pode entrar, indo à direita ali, entra, e você vai ali, eu creio que é na rua Doralice Bernardes, por ali, número 135, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 992588321, e eu lhe convido para vir fazer uma visita para nós, vir ver como é a Santa Ceia verdadeira. Amanhã é dia de Santa Ceia. 992588321 é o nosso WhatsApp. Fazer uma visita, ver como é uma Santa Ceia verdadeira, de Mateus 26, 1 Coríntios 11, 23, João capítulo 13, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou suas vestes, e se ajoelhou e lavou aos pés de Pedro. Se não fizerdes, não tem partes comigo. Vinho puro e pão asmo, lava pés, um profeta, uma Santa Ceia como tem que ser, um batismo como tem que ser, ter um profeta, obedecer a palavra, usar suas vestes adequadas, irmã, não se pintar. Pintura é do paganismo. Usar saia como se deve usar, não saia rachada, rachada na frente, rachada atrás. Isso é moda que veio do diabo, do inferno, moda mundana do inferno. Roupa colada no corpo. Que cristianismo que é esse que você veste uma saia rachada do joelho para cima, rachada na frente e atrás e colada? Uma roupa, uma blusa apertada, uma saia colada,
uma cara pintada e você se diz ser cristã? Que cristianismo que é esse? Malaquias 3,18, a diferença dos que servem a Deus e os que não servem. E você, homem? Você, homem que se diz ser pregador do evangelho, usa calça colada no corpo, calça apertada, essas modas que veio do inferno, roupa de homem por debaixo de suas calças, cabelo bronzeado. Olha, que evangelho que é esse que você está pregando? Ah, a Bíblia fala de verdadeiros homens, a Bíblia fala de verdadeiras mulheres. Homens, leia Hebreus capítulo 11, tenha um exemplo de Hebreus capítulo 11, pela fé, muitos foram mortos e torturados. Deus vos abençoe. É triste, mas a gente vê isso. Mas eu quero lhe apresentar um Jesus vivo, um Jesus real, um Jesus maravilhoso, consolador, absoluto, descanso para suas almas. Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está com problema? Ele ainda é o advogado que advoga as suas causas. Você está adoentado? Eu sou o Senhor que sara as suas enfermidades. Jesus Cristo, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda há homens fiéis, mulheres fiéis ao Senhor Jesus Cristo, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguem aos que creem. Ainda há homens e mulheres fiéis ao Senhor. Nessa era de Laodiceia, nesse tempo do fim, ainda há homens santos, um povo santo, que a Bíblia diz, assim convém na casa dos santos. Sede-vos perfeito como o vosso Pai é no céu. Mateus capítulo 5, versículo 48. Deus vos abençoe em nome santo do Senhor Jesus Cristo. O programa A Voz de Deus retorna no próximo sábado. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Roberto. Rádio Pérola 98,5. Nós estamos aqui todos os sábados, das 4 às 5 da tarde. Que Deus venha abençoar ricamente. Se você quiser entrar em contato conosco, 992-588321. Deus vos abençoe. Vamos orar um pouquinho. Senhor Deus, sua graça e misericórdia, abençoa cada um que esteja na frequência dessa rádio, que esteja ali via Facebook. Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo eu peço isso, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Deus vos abençoe. O programa A Voz de Deus retorna no próximo sábado, das 4 às 5 da tarde. Deus vos abençoe. Amém.